E olha, acabou! A Polícia Federal acaba de soltar uma bomba que pode explodir de vez o clã Bolsonaro. Não estou exagerando quando digo que isso aqui é histórico. Enquanto o Nicolas foi pego literalmente em flagrante, aquele tipo de flagrante que não tem como negar, não tem como dizer que é montagem, agora um novo nome da família aparece nos documentos oficiais da PF. E não é qualquer nome, é o irmão de Jair Bolsonaro que está sendo formalmente apontado em investigações federais. Estamos falando de documentos assinados, protocolados, oficiais. Fica até o final que eu vou te mostrar os detalhes que a grande mídia está escondendo ou passando por cima. Para você entender a real gravidade do que está acontecendo agora, a gente precisa entender como chegamos até aqui. E olha, não é de hoje que essa família está no radar das autoridades. Vamos fazer uma linha do tempo rápida. Eduardo Bolsonaro está com nome sujo nos Estados Unidos por causa daquela confusão toda com o ataque ao Capitólio e possíveis conexões com extremistas americanos. O FBI, isso mesmo, o FBI americano já pediu informações sobre ele. Carlos Bolsonaro está sendo investigado pelo Gabinete do Ódio, aquele esquema de fake news que usava dinheiro público para atacar adversários políticos e até ministros do STF. Flávio Bolsonaro teve as rachadinhas, aquele esquema clássico de desvio de salário de funcionários fantasmas que rendeu até a operação da polícia na porta da casa dele. Mas tem uma diferença crucial agora. A Polícia Federal não está mais amarrada. Durante o governo Bolsonaro, toda vez que uma investigação chegava perto da família, misteriosamente ela era engavetada, o delegado era transferido, o diretor da PF era trocado. Lembra quando o Bolsonaro exonerou o Maurício Valeixo justamente porque ele não queria interferir nas investigações? Lembra do Moro saindo do governo por causa disso? Agora, com a PF trabalhando de forma independente, sem pressão política de cima, os esquemas estão vindo à tona um por um. É como tirar uma pedra e ver um formigueiro inteiro embaixo. E adivinha quem apareceu agora nos relatórios oficiais? O irmão de Bolsonaro. E o caso do Nicolas? Cara, quando você souber os detalhes, você não vai acreditar na cara de pau. Nicolas Ferreira, não é o deputado, é outro Nicolas, aquele assessor que sempre aparecia ao lado de Bolsonaro, fazendo a segurança dele, carregando pasta, sempre nos bastidores, foi pego em flagrante, mas não foi qualquer flagrante. A PF estava de tocaia há meses, isso mesmo, meses. Eles tinham autorização judicial para grampo telefônico, quebra de sigilo bancário, monitoramento de GPS. Era uma operação de inteligência cirúrgica, do tipo que a Polícia Federal brasileira faz melhor que muita polícia de primeiro mundo. E olha o nível de planejamento. A PF sabia exatamente o dia, horário e local. Não foi sorte, foi trabalho de investigação. Os investigadores conseguiram reunir um dossiê que parece roteiro de filme. Mensagens do Telegram que ele achava que estavam criptografadas e seguras. Spoiler, a PF tem tecnologia para quebrar isso. Áudios de WhatsApp onde ele falava abertamente sobre o esquema, achando que estava conversando em ambiente seguro. Documentos físicos que foram apreendidos e que mostram movimentação financeira incompatível com o salário dele. Transferências bancárias para offshores que ele jurava que ninguém ia descobrir. Nicolas tentou usar aquela velha cartilha da advocacia criminal básica. Não sabia de nada, era só um funcionário, seguia ordens. Mas quando a PF coloca na mesa dele áudios onde ele mesmo está dando as ordens, fica meio difícil manter essa narrativa, né? E tem um detalhe que é quase cômico, se não fosse trágico. Nas mensagens apreendidas, ele falava com outros envolvidos dizendo que estava tudo sob controle, que ninguém ia descobrir, que tinham proteção lá de cima. Proteção essa que, obviamente, evaporou no momento em que o governo mudou. Mas segura essa informação agora, porque a bomba do irmão de Bolsonaro é muito mais grave. Agora presta muita atenção, porque é aqui que a história fica realmente pesada. A Polícia Federal, em documentos oficiais da investigação, estamos falando de relatórios de 300, 400 páginas, com anexos, provas periciais, tudo dentro dos trâmites legais, aponta o envolvimento do irmão de Bolsonaro. E isso não é uma menção de passagem, não é um fulano conhecia cicrano. Não, o nome dele aparece como investigado, com CPF, endereço, movimentações bancárias rastreadas, reuniões documentadas. A PF está tratando ele como peça-chave do esquema, não como figurante. E olha que interessante, quando você cruza as datas das movimentações financeiras suspeitas com a agenda oficial de Jair Bolsonaro na época em que ele era presidente, as coincidências são, digamos, estatisticamente improváveis de serem só acaso. Mas a ironia aqui é de arrancar lágrimas de tão absurda. Essa é a mesma família que construiu uma marca política inteira em cima do discurso anticorrupção.
Lembra dos vídeos de Bolsonaro deputado denunciando o mensalão? Lembra dele falando em acabar com a roubalheira? Lembra da campanha de 2018 inteira baseada em drenar o pântano, em acabar com tudo isso que tá aí? E agora, quando a PF finalmente consegue trabalhar sem interferência política, adivinha quem aparece com o rabo preso? Adivinha quem está afundado até o pântano que prometiam drenar? Exatamente eles. É aquela velha história, quando você aponta o dedo para os outros acusando de ladrão, sempre tem 3 dedos apontando para você mesmo. E no caso deles, parece que os 3 dedos estavam certíssimos. O que mais me choca não é nem o esquema em si. Corrupção no Brasil a gente já conhece há décadas, infelizmente. O que me choca é a hipocrisia monumental. É construir uma carreira política inteira em cima do combate à corrupção, enquanto montam um esquema familiar que faz a velha política parecer amadora. E a reação do Bolsonaro? Rapaz, se você acha que ele assumiu alguma coisa, você não conhece o personagem. Jair Bolsonaro está fazendo exatamente o que ele sempre faz quando a água bate na bunda, ativando o manual de defesa populista clássico. Primeira página do manual: culpe o sistema. Segunda página: diga que é perseguição política. Terceira página: fale em lawfare. Quarta página: mostre-se como vítima. E olha, essa estratégia funcionou por anos. Durante o governo dele, toda vez que surgia um escândalo, ele ia nas redes sociais, fazia uma live, jogava um osso para os apoiadores, tipo falar de comunismo, de ideologia de gênero, de qualquer coisa que desviasse o foco, e pronto, a militância saía defendendo e o assunto morria. Só que tem um probleminha gigantesco agora. A PF não está baseando as investigações em teoria da conspiração de Twitter. São provas concretas, são documentos que foram periciados, são transações bancárias que passaram por análise de auditoria forense, são grampos autorizados judicialmente, são quebras de sigilo que foram chanceladas pelo Supremo Tribunal Federal. Não adianta gritar perseguição quando você é pego com a mão literalmente dentro do cofre. Não adianta falar em lawfare quando as provas foram obtidas de forma 100% legal, com autorização judicial para cada passo. A estratégia jurídica deles agora é transparente, protelar ao máximo, entrar com recurso em cima de recurso, alegar nulidade de tudo que é possível, questionar cada vírgula do processo. É a velha tática de transformar o processo numa maratona, esperando que com o tempo as pessoas esqueçam, que testemunhas morram, que documentos se percam, que prescreva. E enquanto isso, a estratégia de comunicação é manter a narrativa de vítima para a base eleitoral. Fazer vídeo choroso falando que estão tentando acabar com a família, mandar os filhos postarem textão dramático no Instagram, acionar os influenciadores bolsonaristas para defender nas redes. Mas tem uma diferença crucial entre 2018 e agora. Em 2018, eles eram oposição. Podiam falar o que quisessem sem comprovação. Agora, eles foram governo. Eles tiveram 4 anos de poder. E o que fizeram com esse poder está vindo à tona. Não dá mais para colocar a culpa no PT. Não dá mais para dizer que o problema é o sistema. Eles foram o sistema por 4 anos. E agora vem a pergunta de $1 milhão que define o futuro político do Brasil. Qual vai ser o desfecho real disso tudo? E mais importante, quais são as consequências para a política brasileira? Primeiro, no nível individual. Nicolas pode pegar uma pena que vai de 5 a 15 anos, dependendo do que exatamente a PF conseguir provar. Flagrante é flagrante, não tem muito o que fazer. A advocacia dele pode até tentar reduzir a pena, conseguir progressão de regime, mas vai pagar. Segundo, o irmão de Bolsonaro. Se a PF encontrar provas suficientes e pelos documentos que já vazaram parcialmente na imprensa, parece que tem material de sobra. Ele pode ser formalmente indiciado, virar réu e eventualmente condenado.